Vamos lá, pode começar aí publicando a nossa apresentação. Hoje, casa cheia aqui em São Paulo, vários amigos reunidos, olha só, casa cheia. Bastante gente aqui. Hoje uma live diferente, uma live ao vivo com muita gente, olha só que coisa boa. Nada como ter pessoas ao nosso lado, não só ao vivo, distante, mas pessoas juntas aqui conosco. Isso é muito bom. Senhor Luiz, publica aí, senhor Luiz, para a gente começar. Pois então, eu não estou conseguindo compartilhar por aqui não, mas se alguém colocar ali, a gente toca a ficha. Não está conseguindo, então? Henrique. Deixa eu baixar. Quem sabe faz ao vivo. Aqui sempre assim. Se tiver problema técnico, acho que não vai faltar suporte, né? O duro não é nem faltar, o duro é não saber resolver. Aí os caras já estão pedindo uma chamada. Eita, não. O duro não é nem o suporte, o duro é não conseguir resolver o problema. Conseguiu? Tô pegando. Oi, se tu puder me alcançar acima pra gente. Oi? Vamos ver aqui, tem bastante gente. Começando aqui, apresentando para os nossos amigos aqui a COP-TI. Hoje ao vivo e a cores, olha só que legal. Para quem não conhece, COP-TI, uma iniciativa aqui das nossas empresas, que começou aí com um grupo de loucos que se encontrava, que foi aqui um encontro de pessoas que estão aqui no programa Dell Expert. Há mais ou menos um ano, a gente vem estudando aí um pouco esse negócio que chama de segurança, né? A gente decidiu falar o seguinte: o que anda acontecendo no mundo da pequena e média empresa, no mundo da segurança da informação e principalmente aqui no nosso mundo de MSP. Cada um fala de segurança de um jeito e a gente tenta atingir o mesmo público. E aí, se cada um tem um discurso, o que acontece? A gente não entra em sintonia. E, a partir de algum desse movimento, a gente falou assim, bom, se a gente começar a falar todo mundo em sintonia, se a gente começar a falar tudo na mesma linguagem, a gente vai conseguir atingir o nosso público e vai conseguir sensibilizar as pessoas. Então, o nosso objetivo é, através da disseminação, da colaboração, da disseminação de conhecimento de TI para pequena e média empresa do Brasil, a gente levar uma mensagem de segurança da informação através de padrões internacionais. Esse é o nosso principal objetivo. Através de padrões internacionais de conhecimento, levar essa mensagem para frente. E aí a gente foi começar a estudar esse negócio, né? Pode avançar aí, Henrique. A gente levar essa informação através de dois padrões internacionais, do NIST e do CIS. O que esses padrões estabelecem, o que esses padrões eles se propõem? A partir do CIS Cybersecurity, estabelecer um padrão mínimo onde a gente possa conhecer uma infraestrutura mínima de segurança para empresas de qualquer tamanho e porte, e o governo americano estabeleceu que o foco deles é uma pequena empresa, ela é muito mais suscetível a um ataque cibernético do que uma grande empresa. Agora, o processo de recuperação de uma grande empresa, por ela ter capital e recurso, ela vai conseguir se recuperar e sobreviver. E agora? E uma pequena empresa? O que acontece com uma pequena empresa quando ela sofre um ataque cibernético? O prejuízo, o tempo que ela pode ficar parado pode ser muito maior. E se e quando ela conseguir se recuperar, ela pode ter um dos seus principais problemas, pode ser prejudicado em que sentido? A não ter a sua reputação, a não ter a sua credibilidade restaurada. Isso pode levar ela à falência. 82% das pequenas e médias empresas americanas sofreram algum tipo de ataque cibernético nos últimos 3 anos.
né? Com maiores ou menores prejuízos. Se a gente trouxer isso para a nossa realidade Brasil, a gente pode saber que esse número pode ser muito maior do que isso. Né? E a gente sabe das condições aqui que muitas vezes o pequeno empresário ele encara as questões de segurança e o cuidado com a tecnologia da informação. Então, esse grupo está se formando exatamente para isso, para a gente levar a mensagem para esse pequeno empresário, para essa pequena empresa, de uma maneira uníssona, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, mas sempre falando a mesma coisa. Porque se cada um de nós falar de um jeito, a gente não vai conseguir atingir um objetivo, que é levar uma mensagem coesa. E uma mensagem coesa, a gente só consegue levar se a gente tiver consistência, se a gente tiver alguém por trás, ou uma entidade, ou um padrão por trás que nos dê uma garantia, que nos dê uma base para levar isso para frente. Então, usar modelos e padrões internacionais vão nos ajudar a levar essa mensagem com consistência. Henrique, avança aí, vamos lá. E aí, o que a gente foi buscar? A gente foi buscar um padrão internacional que possa ser aplicado para essa pequena e média empresa. Então, 5 passos para que a gente possa levar essa mensagem. Primeiro, toda empresa tem que identificar todos os seus recursos. O que ela tem, quais são os seus principais ativos, quantos computadores, quem são os seus usuários, quais as informações ela armazena, né? Como é que essas informações, quem são seus fornecedores, quais são os seus principais ativos, computadores, switches, roteadores, enfim, tudo que tem que ter todos os seus recursos tecnológicos devidamente identificados para que, se houver algum problema, ela possa se recuperar, que ela possa gerenciar todos esses recursos. Por quê? Porque ela precisa proteger, manter esses ativos todos gerenciados, protegidos, atualizados, para que o ambiente possa ser administrado. Porque eu não vou conseguir administrar um ambiente se eu não conheço o ambiente. Se eu não tenho se eu não tenho os ativos controlados, gerenciados, atualizados. Porque se eu não tenho identificado, se eu não protejo esses meus recursos, como é que eu vou detectar falha? Como é que eu vou detectar se ele está vulnerável? Como é que eu vou detectar se eu estou sendo atacado ou não? A realidade é, atacado nós somos todos os dias. Se a gente não monta um esquema de detecção desses ataques, o que vai resolver? De nada. Então, eu tenho que ter mecanismo de detecção de qual e como esses ataques estão sendo acontecidos a todo instante. Para quê? Para que eu possa responder a esses ataques. E a resposta a esses ataques não é simplesmente uma resposta física, uma resposta tecnológica, mas uma resposta humana também. Quais são os procedimentos? Como é que eu treino as pessoas? Como é que eu preparo essas pessoas para responder esses ataques cibernéticos? Então, eu tenho que treinar, sim, as pessoas, a equipe, toda a empresa para responder esses ataques. Quem eu ligo na hora que acontece um ataque cibernético? Como que eu posso fazer para responder esses ataques? A quem as pessoas devem responder? Quais atitudes que as pessoas devem tomar? Isso deve ser feito a todo instante. E, ao mesmo tempo, quando isso ocorre, como que eu faço para me recuperar ou para que minha empresa fique o menor prazo possível, o menor tempo possível com as informações indisponíveis? Como é que eu faço para um processo de recuperação desse ambiente? E aí, a gente tem pontos de controle, que é o CIS. Aí entra a ação. A ação é o quê? Vai de acordo com a maturidade, o tamanho e o tipo de informação que a empresa manipula, que a empresa utiliza no seu dia a dia. Então, uma pequena empresa, ela tem aí 56 pontos de controle. O que são esses 56 pontos de controle? Eu tenho inventário, eu tenho lá um firewall que está me controlando, eu tenho a identificação dos usuários, eu tenho um controle de múltiplos fatores para autenticar na minha rede. Então, tem 56 pontos que eu tenho que saber se eu tenho uma política, se a política está sendo aplicada, se ela está sendo controlada, se meus computadores estão sendo regularmente atualizados contra vulnerabilidades, né, de forma automatizada. Então, são 56 pontos de controle que toda empresa pequena e média empresa deveria passar. Agora, se eu já tenho uma empresa mais consolidada, se eu já tenho uma empresa mais elaborada, que se eu tenho uma empresa tomando conta da minha área de tecnologia, eu já tenho mais 74 pontos de controles que eu posso estar aplicando.
Se eu já sou uma empresa maior e que eu tenho aí informações, né, que são confidenciais ou mexo com informações de saúde, por exemplo, eu tenho que ter um rigor maior. Então, eu já tenho mais 23 pontos de controle que eu poderia estar aplicando. E aí totalizam aí 153 pontos de controle. Dentro de uma matriz de vulnerabilidade, de uma matriz de risco aí quando a gente fala de segurança da informação, o que a gente tem nesse contexto, né? A gente tem aí todo um contexto que é o seguinte: este é só o começo. Quando a gente fala do NIST, quando a gente fala do SysControl, a gente está falando só do comecinho de uma régua de segurança. Então, esse é só o mínimo que a gente pode fazer para a segurança da informação. E a cada semana, a gente está discutindo um desses pontos, os primeiros desse modelo do SysControl. E cada semana tem um artista aqui falando sobre um dos pontos. E hoje, meu amigo Luiz vai tocar esses pontos. Luiz, a bola é com você agora, meu amigo. Primeiro vamos desmutar o microfone. Boa tarde a todos os presentes. Hoje casa cheia. Muito feliz aí de poder estar apresentando esse ponto de controle. Muito obrigado, Guiral, pela introdução. Como sempre, primordial e primorosa. Hoje nós vamos falar sobre o ponto de controle número 7, que é gestão contínua de vulnerabilidades. E vocês podem ver que, quando se fala gestão de vulnerabilidades, nós temos o termo contínua, porque justamente ela nunca vai ter fim. Ou seja, essa gestão que nós vamos fazer dessas vulnerabilidades existentes, elas, na realidade, é um ciclo que se inicia, se termina e se inicia novamente. Né? Ou seja, nós temos que estar sempre em busca de verificar o que está ocasionando brechas de segurança dentro da nossa estrutura. Nós temos que sempre estar atentos a verificar o que os softwares apresentam de vulnerabilidades. Mas quando a gente fala de vulnerabilidade em si já é um ataque? O que é uma vulnerabilidade? Isso também é muito importante distinguir. Vulnerabilidade, na realidade, é uma fraqueza. Ou seja, aquele software que foi desenvolvido, aquele hardware que foi construído, ele possui em seu conjunto uma brecha. Ele possui, dentro das suas linhas de código, um espacinho que permite, na realidade, ser explorada de forma negativa por pessoas, ou seja, ou por sujeitos maliciosos, para fins próprios, para, na realidade, vazamento de informações, ou apenas para prejudicar realmente o propósito que é da própria empresa. Quando a gente fala de gestão de contínua de vulnerabilidades dentro do SysControl, nós temos um total de 7 pontos de controle, sendo que 4 desses são básicos, que são incluídos no primeiro nível, no IG1. E no IG1 nós temos o quê? Nós temos ali o estabelecer e manter um processo de gestão de vulnerabilidade, estabelecer e manter um processo de remediação, executar a gestão automatizada de patches do sistema operacional, que esse é utilizado, e executar a gestão automatizada de patches de aplicações. Ou seja, gestão contínua de vulnerabilidades basicamente é um sinônimo de quê? Controle de updates, gestão de patches. Coisa que é linkada diretamente com quem? Com os MSPs. Coisa que é linkada diretamente com aqueles profissionais que tomam conta da estrutura e tentam, da melhor maneira possível, manter a estrutura operacional atualizada e, quando não tem a possibilidade de aplicação do patch fix,
fazer a mitigação de maneira que aquele risco, que aquela vulnerabilidade possa ocasionar algo pior dentro da estrutura do cliente. Mas aí a gente vai também para um outro detalhe. Passa para mim, por favor, o slide. Ótimo. Se existe uma vulnerabilidade e essa vulnerabilidade ela pode ser explorada, a imagem ali que está sendo exibida, ela exibe exatamente como ela é explorada, através de exploits. E o que são exploits? Exploits são ferramentas que foram desenvolvidas para que o sujeito malicioso possa invadir. Essa imagem eu achei muito, muito legal, porque nós temos o cenário 1, onde nós temos uma janela, né, que é justamente a brecha que nós temos dentro da nossa estrutura. Existe um exploit desenvolvido, porém, com um processo de mitigação devidamente adequado, essa janela ela pode estar fechada. Nós temos o segundo cenário, que quando, na realidade, a janela se encontra aberta, e nós temos a ferramenta de exploit disponível, o ladrão ele pode se aproveitar da oportunidade e invadir a sua casa, invadir a sua empresa, invadir o computador e roubar as informações. E quando a gente aplica os patches de atualizações, a gente tem uma gestão contínua dessas vulnerabilidades, a gente, mesmo que existam as ferramentas, que no caso ali é simbolizada pela escada, mesmo deixando janelas abertas, nós distanciamos a possibilidade de nós sofrermos um ataque. Existe um relatório que é desenvolvido pela State of Software Security, até está descrito ali, que ela indicou na sua 12ª edição, que foi publicada esse ano, que 76% dos aplicativos que existem atualmente, eles apresentam algum tipo de vulnerabilidade. Ou seja, a gente precisa realmente ter um plano de contingência. Nós temos que ter um plano de um processo de gestão para poder conter todas essas vulnerabilidades que estão instaladas, que estão inerentes dentro do nosso ambiente. E como é que eu faço esse processo? Esse processo, na realidade, como eu disse lá atrás, ele é um processo que ele se inicia, mas que nunca vai ter fim. Por quê? Porque constantemente a gente vai estar atualizando, mitigando, e esse ciclo se inicia. Passa para mim, por favor, para o próximo slide. Ótimo. Então, como esses softwares possuem vulnerabilidades, e essas vulnerabilidades elas são detectadas, possíveis de detectar através de aplicações que fazem esse tipo de gestão, né? Ou até mesmo através de relatórios que empresas competentes informam. Tipo, um relatório que é muito utilizado é o relatório do CISA, tá? O CISA é, na verdade, a abreviação de Cyber Security e Infrastructure Security Agency. Ela é, na verdade, uma agência internacional, né, que ela é mantida por o governo americano, né, em parceria com outros governos, que é justamente para poder emitir alertas de vulnerabilidades. E ela disponibiliza até mesmo na própria plataforma dela, na plataforma web, alertas de várias vulnerabilidades. Até no próximo slide eu vou trazer uma relação dos exploits mais explorados, das vulnerabilidades mais exploradas. Mas, por exemplo, detectando essa vulnerabilidade que nós temos que, na realidade, fazer o quê? Ter um fluxo de análise dessa vulnerabilidade. Nós temos que, na realidade, verificar o que essa vulnerabilidade impacta e como ela impacta
Nós temos que avaliar, na realidade, a criticidade dessa vulnerabilidade. Se ela é crítica a ponto de um invasor poder adentrar a estrutura sem sequer uma interação humana, ou se ela exige uma complexidade maior, onde tenha que ter uma interação do usuário, utilizando-se de engenharia social, que aí, no momento que você começa a implantar dessa maneira, você começa a distanciar a possibilidade de você ser atacado. Não, veja, eu distanciei. Assim como na imagem que eu mostrei lá atrás, a janela ainda se encontra aberta. Mas, na realidade, ela só está mais distante. Então, o nível de criticidade também ela impacta no sentido de como eu avalio essa vulnerabilidade e de como é que eu tenho que trabalhar em cima dela. Se daqui a um pouco realmente eu devo aceitar o risco, se eu não devo, e aí esse fluxograma de vulnerabilidade e tomada de decisão, que foi desenvolvido pela Gartner, que é uma gigante no mundo da tecnologia, no universo da tecnologia, ela faz justamente isso. Ela faz o quê? Você tem a vulnerabilidade, você tem ela identificada. Nós temos um software que, na realidade, tem uma porta que permite o invasor entrar. É possível remediar ela? Se sim, se aplica a correção. Não é possível. Passa para a próxima etapa. Existe a possibilidade de mitigar essa situação? Não, existe. Então, se aplica a mitigação. Como é que você pode mitigar? Você pode mitigar de inúmeras maneiras. Ou seja, você pode ter uma solução de segurança implantada no teu sistema, você pode ter software de segurança como antivírus, anti-malware, anti-exploit, anti-spyware, EDR. Você pode ter até mesmo o multifator de autenticação, o MFA, também é um plano de mitigação. Por quê? Porque ele distancia a possibilidade do invasor poder aproveitar aquela vulnerabilidade com as ferramentas que foram desenvolvidas. Mas eu não tenho uma possibilidade de mitigar. Aí vem aquela questão, eu vou aceitar o risco? O quanto eu preciso aceitar isso? O quanto impacta no meu negócio eu tirar da equação esse software? O quanto impacta, por exemplo, em questão de risco que eu estou assumindo no momento que eu estou deixando aquele software mesmo com a vulnerabilidade ativa dentro da minha estrutura? E todo esse processo vocês podem ver que não adianta você só apenas aplicar a correção. Você tem que validar ela. Eu digo aqui, nós estamos num grupo bem grande, bem uniforme de técnicos, de pessoas que realmente trabalham com isso no seu dia a dia. E eu acho que esse ponto de controle ele é muito focado e muito direcionado para esse público. Quem aqui já não pegou um update que, ao invés de corrigir problemas, causou problemas? Eu creio que 99% daqui dos técnicos, se não dizer 100, vou dizer 99%, deixa 1% para o erro, né? Mas 100% do pessoal já pegou updates que causaram erros. Você corrige alguma coisa e traga outra. Então, o que você precisa fazer? Você precisa aplicar a correção direta em ambiente de produção? Você precisa aplicar dentro de um ambiente de testes? Quais ferramentas eu devo utilizar para fazer a gestão desses patches? Aí nós vamos para o próximo passo, que é justamente o quê? Dentro do gerenciamento, dentro desse processo de gestão, cada profissional, cada empresa vai adotar aquela que melhor se adequa para seu perfil de uso. Existem inúmeras ferramentas. A própria Microsoft, por exemplo, ela oferece dentro da sua Boreal o WSUS, que eu imagino que seja conhecido de todos. E através do WSUS, você pode fazer o quê? Fazer a gestão de todas as atualizações existentes dentro do universo Microsoft. E você pode validar de forma isolada, porque você pode acabar fazendo um laboratório para fazer as validações, para apenas depois você passar isso para a produção. Então, você vai unir o quê? Além do teu fluxo de análise de tomada de análise de vulnerabilidade, tomada de decisão,
quando você for aplicar as correções, você também tem que se cercar de determinadas validações e cuidados. Por quê? Porque através desse processo, a partir dessas decisões que vão ser tomadas, elas também podem afetar. Você pode fechar uma vulnerabilidade, mas você pode acabar criando um outro ponto crítico dentro da operação. Então, tipo, por isso que esse fluxo, ele, vamos dizer assim, compreende muito bem a realidade e a importância de trabalhar em cima dessas atualizações. Faz um favor para mim, passa para o próximo slide. Aqui nesse slide, só para vocês terem uma noção, a CISA, junto com essas outras empresas parceiras, ela divulgou quais foram as 15 vulnerabilidades mais exploradas através de exploit. E vocês podem ver dentro da relação, aquele CVE que você vê ali no início, na realidade é o relatório de vulnerabilidade, tá? Dentro do próprio site da CISA, se for pesquisado cisa.gov, você consegue, na realidade, ter acesso ao site, e o site ele é totalmente aberto ali, acessível a qualquer profissional, a qualquer usuário que possa ler os relatórios e possa identificar aquilo ali. E o CVE indica a vulnerabilidade que foi identificada com a sua determinada categoria. Então, vocês podem ver ali dentro que nós temos diversos produtos que foram afetados por diversos tipos de vulnerabilidades. Mas nota-se que as principais vulnerabilidades, elas têm uma relação muito particular com o que? Olha, pode ver, Microsoft Exchange Server, nós temos o Apache, nós temos a VMware, nós temos o Fortinet. Esse do Fortinet foi bem divulgado até ano passado. Foi algo que realmente fez, na realidade, várias empresas reavaliarem a questão de soluções e tudo mais. Mas vocês podem ver que não é apenas um nicho que ele pega diversos tipos de software. Como lá atrás eu falei, 76% de todos os softwares existentes aí dentro do mercado possuem algum tipo de vulnerabilidade. E como é que nós fazemos para conseguir controlar isso? Através realmente de um processo contínuo, onde a gente vai ter que fazer o quê? Constantemente avaliar, priorizar, agir, reavaliar e sempre melhorar. Hoje nós temos diversas ferramentas, como eu tinha falado, nós temos ferramentas, principalmente para nós, MSPs, nós utilizamos normalmente para essa questão da gestão de patches, soluções de RMM, né? Então, automaticamente, a gente consegue ter um maior controle do parque e das necessidades que nós temos, né? Mas, caso não exista uma solução de RM implantada, hoje, realmente, existem vários meios, tanto quanto linha open source quanto paga, que também oferecem ferramentas de scan, onde você pode fazer uma análise melhor do teu ambiente, né? Pessoal, eu gostaria muito de trazer vocês para a conversa, para debater um pouco mais. Hoje nós estamos um time grande aí de MSPs, né? Todos preparados até para ir na MSP Summit, que vai ter agora, né, amanhã. Então, tipo, é um assunto que, de certa forma, bate muito certinho com o que diariamente a gente acaba vendo e até mesmo a ferramenta oferece. Então, pessoal, venham para o papo e, por favor, contribuam com o que vocês utilizam de ferramentas dentro dos ambientes de vocês, dentro dos clientes de vocês. O que vocês usam de boas práticas no processo de remediar, no processo de mitigar. Vocês enfrentam muitos cenários onde vocês precisam aceitar o risco. Vamos lá, pessoal, por favor, cheguem mais.
Hoje vai ser diferente. Hoje é ao vivo e a cores. É, Agora eu quero ver. Se nas câmeras a gente tem dificuldade, imaginou ao vivo e a cores hoje. Vamos ver quem vai ser o primeiro desinibido hoje. Hoje tá fácil de sortear. Hoje é pra falar, né? Faz o seguinte, cara, bota a câmera girar e onde ela parar, o cara fala. Pelo menos parar nos cantos. E aí, quem se habilita? Vamos lá. Na esteira da gestão de pets, eu sou o André, da Garra Tech, do Rio Grande do Sul, cidade feliz. Na questão de gestão de pets, a gente utiliza a ferramenta do AM, a gestão de pets dos clientes. Validamos sempre os pets que estão disponíveis antes de fazer a atualização e validamos se foram aplicados depois. Então, na questão de atualização, a gente usa a gestão de pets do AM. Fazer tipo uma pré-validação antes para evitar que o pet saia, né, com o líder. E larga esse cara lá, né? Cria um problema, resolve um problema e cria o outro, igual o Luiz falou, né? Exatamente. Quem nunca, né? Eu vou tocar acho que um pouco antes, né? É o seguinte, né? A questão é usar ou não usar, né? Atualizar ou não atualizar. Eu acho que o risco maior hoje é daquele usuário que não tem esse gerenciamento, né? Ou aquele usuário que fica postergando, né? Vem aquela mensagem, julga a mensagem chata. Você deseja atualizar a sua máquina? Ele fala assim, não, vou atualizar amanhã. Não, vou atualizar depois da manhã. Também não. Ele nunca quer atualizar. E nessa situação, qual é o risco que essa pessoa está se expondo? Eu acho que esse é o debate que a gente precisa levar para as pessoas e conscientizar. Porque depois vem assim, eu fui atacado, eu peguei um ransomware, roubaram as minhas informações. Mas quem é o responsável por isso? Aí eu falo assim, você já chorou no espelho? Essa, eu acho que é a dinâmica e eu acho que é a discussão que a gente precisa provocar nas pessoas, né? A responsabilidade, ela precisa ser compartilhada. Compartilhada em que sentido? As atualizações precisam ser feitas. Ponto. A manutenção precisa ser feita. Então, acho que aí a corresponsabilidade ela tem que existir. Da nossa parte, da parte dos usuários, precisa ter corresponsabilidade. Nós, enquanto provedores, enquanto prestadores de serviço, precisamos da colaboração para realizar o nosso trabalho. E, do outro lado, existe uma responsabilidade forte do usuário que permita que nós façamos o nosso trabalho e que ele colabore com isso no sentido de que, olha, precisa ser atualizada uma máquina. Precisa ser mantida atualizada. Independente se é uma máquina da empresa, ou seja, uma máquina que eu uso para o meu trabalho, ou uma máquina que está na minha casa, que porventura eu acesso uma informação corporativa. O risco vai ser o mesmo. Mas eu só uso a máquina para acessar só um pouquinho. Esse um pouquinho é suficiente para causar um estrago gigantesco. Então, é a consciência que a gente precisa passar para as pessoas, que as pessoas precisam ter. Né? E que instrumentos que a gente precisa levar para as pessoas nesse sentido? Como que vocês têm sentido isso? Né? Essa resistência ou essa dificuldade das pessoas compreenderem a importância desses processos de manutenção. Quem não leva não aqui todos os dias para um processo de manutenção? Como é que vocês estão encarando isso no dia a dia de vocês? Bom, o experimento da boa prática do... Levanta que você está mais profundo. Meu nome é Rafael, sou da CLS Informática do Espírito Santo. Pelo menos eu tento usar como método um pouco do terror psicológico. Então, um aviso bacana, um aviso bem mais responsável, e se a pessoa não acata esse aviso, a segunda vez eu experimento usar de uma outra técnica. Fala, nossa, está correndo risco. Se eu sei que você está muito atarefado, se você não fizer em todos os dias, seu serviço vai parar, e a pessoa geralmente acata.
Muito bom, muito bom. Nelsinho, e aí? Na linha do termo psicológico dele, acho que o mais importante é essa documentação para compartilhar isso. Assim, que é uma das coisas que, pelo menos, a equipe técnica às vezes não gosta de fazer. Às vezes até ela fala verbal, mas não formaliza uma divisão de responsabilidade. Então, eu, como gestor, tenho que direcionar bastante para a minha equipe. E se houve um não do outro lado, formaliza esse comprometimento de quanto tempo ou risco que a empresa ou a pessoa vai estar assumindo. Tecnicamente, a gente está enxergando, mas se ela fizer a parte dela, vai sobrar para ela e para a gente. Mas tem que estar formalizando isso. Nós trazemos um ponto, né? O ponto é muito exigente quanto à segurança da informação. Então, nós precisamos fazer. Nós fizemos um mini treinamento de segurança da informação para os usuários do Porto do Açul, no Rio de Janeiro. E essas informações de aplicação de teste, de antivírus, as boas práticas, estão dentro do manual de segurança da informação, da política de segurança da informação da empresa. Então, quando o usuário ele é admitido, ele passa por um treinamento, ele assina aquela política de segurança da informação que ele está ciente, e como isso está incluso, automaticamente ele já está ciente de que a máquina possivelmente vai ser reiniciada por alguma atualização. Então, ele não tem que intervir. E é prioridade. Já é prioridade zero, entendeu? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo dar uma diretriz aqui, ó. No ambiente, eu costumo usar alguns critérios, principalmente para mim, que usei WSUS em 2 ambientes grandes. Eu passei a usar bastante o Atera, né, como principal ferramenta. E uma das funções que mais me interessou foi a possibilidade de fazer atualizações de patch. Realmente me ajuda bastante. 2 coisas que eu priorizo, e isso daí é indiscutível. Critério: atualizações críticas e segurança. O resto é analisável. Comutativa, não interessa. O resto é negociável. Aí a gente analisa. Mas crítica e segurança, cara, eu acho que colaborador nenhum vai me questionar disso, porque isso aí eu aplico no automático. Na documentação, na primeira documentação entrega para a empresa atualizações críticas e atualizações de segurança são aplicadas automáticas. Independe da aprovação ou não do funcionário. Comutativas, essas outras atualizações que a gente sabe que rola no dia a dia, realmente fica a critério. Acaba entrando numa programação. Exatamente. É algo que acontece, sei lá, noite, final de semana, restart as máquinas, mas crítico e segurança é prioridade. Número 1 e não tem conversa. Tem o caso de ser necessária a reinicialização das máquinas para aplicar a atualização, não o desligamento. E o desligamento ele atua como hibernação, então não aplica as atualizações do Windows. Nesses casos, tem alguns clientes que a gente conversa, como nem sempre eles se lembram de fazer o processo, a gente tem um script que automaticamente ficou 5 dias ou 3 dias sem fazer a atualização, aparece um script na tela do cliente, avisando, você está tantos dias sem reiniciar seu computador, recomendamos que seja feita a reinicialização. Deseja reiniciar agora? Ok, faz na hora, senão ele faz novamente no mesmo dia, mais uma vez a mensagem durante a tarde e vai até a pessoa dar o ok. Daí, querendo ou não, a pessoa vai ver sempre que esse script uma hora vai iniciar a máquina. Mesmo a gente já tendo conversado com eles, é interessante ter essa opção que é o visual, né? Sempre vai aparecer e dá um ok. Até na preta um ok ali, aí já vê mais a gente conversa antes de aplicar o script também. O que o Nelson botou, se mandar transferir responsabilidade, o negócio funciona bastante. Transferir a responsabilidade pro polo do outro lado, né? Aí geralmente a coisa acontece, né? Diga lá. Você junta tudo, começa com a política. Implementação. No momento, nós, prestadores de serviço, você entra dentro da empresa, você já tem que chegar com uma manual de boa prática. E tem certas coisas que não são negociáveis. Junto a isso, quando você vai para a prática, documentação, ficou claro como que deve funcionar, todo mundo já falou, isso aqui não é negociável. Aí você coloca a ferramenta, Atera, Enable, WSUS, que melhor encaixa e está no seu cenário, está dentro do seu portfólio.
implantou, é olhar resultado. Tem muito o que discutir, porque é o seguinte, quando não dá o problema lá na ponta, não é se eu devo aplicar, eu vou aplicar. Se eu vou avisar 3 vezes na licitação, hoje no ambiente de notebook, a galera fecha e vai embora. Ele esqueceu do script, esqueceu da mensagem, ele não vai. Você está olhando o painel lá, a máquina está ligada há 40 dias. Um monte de amarelo de patch lá, no meu caso, nossa PRM, amarela, 20 dias a máquina lá pendente de aplicação. Às vezes no start, no reboot lá da aplicação, a máquina estava com a tela baixada. Então, é colocar a ferramenta para fazer o trabalho dela e a galera do lado de cá no norte ficar de olho. Certas coisas não dá para negociar. Você tem que negociar, porque se estoura... Você só vai comunicar, você não vai iniciar no tal ordem. A gente tem usado uma tática que é o seguinte, a democracia participativa. Eu participo que a gente vai fazer isso. E faz. Né? É participativa. Participa que vai acontecer algumas coisas na sua máquina. Como, por exemplo, ela vai reiniciar toda quarta-feira às 22 horas. Ah, mas eu estou assistindo futebol. Tá ok, vai ser à meia-noite. É muito importante o futebol, concordo, tá bom. Então vai ser à meia-noite. Mas vai se reiniciar a sua máquina. Vai ser que nem contagem regressiva de missão impossível. Vai acontecer. A gente negocia. Tudo é negociável, menos a reinicialização da máquina. Ela vai acontecer. Porque, assim, a gente começa a ficar em situação de que o risco começa a mudar de lado. E a gente é muito transparente no seguinte sentido, tem um relatório mensal, em que a gente presta contas. Existe um acordo que a gente faz com os gestores da empresa, a gente tem que prestar conta daquilo que a gente se comprometeu com a empresa. E se comprometeu em que sentido? Olha, nós nos comprometemos a garantir um nível de segurança para a empresa. Sai de cobrar. Exatamente. E eu viro cobrador. Ó, não estou conseguindo realizar a minha missão por isso. Ah, é. Você pode me ajudar, por favor? A que isso seja executado? Eu viro de lado. No mês seguinte, a coisa funciona. Porque as empresas onde há um acordo de risco, eu simplesmente entrego quem está me colocando em risco. Ah, você é dedo duro? Não é questão de ser dedo duro ou não. A gente dá o primeiro, o segundo, o terceiro aviso. No quarto, eu escalo. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a proteger aquilo que lhe é caro. O que lhe é caro? Suas informações e seus dados. Simples assim. Ah, Grau, você é radical. Não, gente, não é ser radical. É cumprir com o que é acordado. E sensibilizar o usuário nesse sentido. E sensibilizar o usuário é treinamento. Eu falo que o primeiro eu evangelizo, eu catequizo. Depois, se não der certo, a gente adestra. O general de lei fala que eu sou radical. Não, você é radical. A gente tenta. Se não der certo, a gente adestra. Porque, assim, a gente está expondo um risco muito grande. Então, nós somos responsáveis, a assinatura do que está no contrato é nossa e a responsabilidade é nossa. Se a gente olhar hoje, dependendo do contrato que a gente assina, é civil e criminal. Nós não está brincando. É o nome das nossas empresas que estão nisso. Credibilidade. Né? Exatamente, credibilidade. É 30 anos para conquistar e 30 segundos para perder. Então, é muito sério isso. Então, manter tudo isso, a integralidade de tudo isso é muito importante. E, sim, vulnerabilidade, 76% dos softwares tem alguma vulnerabilidade. Então, a gente tem que fazer isso todos os dias. E aí é conscientizar os usuários, que não é só a máquina da empresa, é a máquina de casa, é o smartphone, é a torradeira. Ah, mas torradeira tem que atualizar. Olha, a gente está chegando... essa semana saiu um artigo, não sei se vocês acompanharam, mas
Existem hoje, com o avanço do IoT, cada vez mais, a gente vai ter tentativas de invasão dentro de uma rede ou usando esse tipo de dispositivo. Dentro de uma rede sem fio, a gente vai ter o quê? Os dispositivos de controle de luz, de uma Alexa, de qualquer uma desses dispositivos. Vai embora, gente. Tentar fazer invasão por esses dispositivos. Usou o quê? Deixou sem a padrão, não fez atualização de vulnerabilidade, acabou, o cara está dentro da rede. Deixa eu levantar aquela... A história é antiga já, mas só recordar um pouquinho. O velho WannaCry. WannaCry. Aquela atualização que teve um teste de correção em março, em maio teve o ataque e foi um impacto global, né? Poxa, 2 meses de atraso, ninguém atualizou. Foi um caso muito famoso, né? Sim, 2017. Isso. Eu estou tentando lembrar qual foi dos seriados últimos que eu assisti na Netflix, que exatamente os caras conseguiram entrar numa rede de energia por um dispositivo de controle de ar-condicionado. Isso aí foi base real. É? Isso aí foi base real. Foi base real. Os caras entraram na rede. Eu assisti o seriado. Eu estou tentando lembrar qual que é. Eu estou calculando aqui, estou procurando no outro lado aqui. O ator era o cara que fez o Fred Mercury no... Isso aí. Eu estou tentando lembrar qual que era o seriado. Mr. Hobbit, exatamente esse. E aí os caras invadiram por onde? Pelo controle do ar-condicionado. Ou seja, a vulnerabilidade está aí presente. Cada vez mais com a chegada agora do 5G e tudo mais, com o pessoal proliferando, automação e tudo mais, gente, o risco é gigante. Então, 76 vai ser baixo pelo número de dispositivos que vão ser utilizados. Então, a gente precisa levar esse nível de consciência para as empresas, para os empresários e para as pessoas. O cara acha que, eu vou automatizar a minha casa e eu não vou levar risco para a minha empresa. Vai levar risco para a tua empresa. Por quê? Porque a partir da tua casa o cara vai chegar e pode chegar dentro da tua empresa. E é essa consciência que a gente precisa. Temos uma bolha maior, podemos ter a ferramenta, né, de gestão mais eficiente do mundo, mas não vai adiantar se a gente não gerenciar a nossa principal vulnerabilidade. Na minha visão, é o usuário, né? São os colaboradores, né? Temos que partir desse cuidado com eles, né? Igual o Viral falou, todos falamos aqui da conscientização, né? Porque, principalmente nesse mundo híbrido que nós estamos hoje, nossa conversa tomou um lado, né, do colaborador trabalhar em casa, o acesso a um ar-condicionado, a um dispositivo ali, né? Nós estamos bem contando ali com aquele aparelhinho que o colaborador tem na casa dele, que ele abre ali, assiste todos os canais, né? E acha uma maravilha ali, porque aquele aparelhinho libera todos os canais. Mas ele está no momento de lazer dele, mas a máquina corporativa dele pode estar conectada ali na mesma rede, né? Então, olha como que essa conversa, ela expande, ela sai do cenário unicamente corporativo e a gente precisa levar, né? É nossa função, a gente está aqui para isso, a COP-TI existe para isso, para pulverizar esse tipo de conhecimento, de informação, né? E nós precisamos ser muito agentes nessa tarefa, nessa função de levar para as pessoas, né, das empresas, porque elas, até na casa delas, até no ambiente delas, até no momento de descanso delas, ela pode estar correndo risco, e a empresa que ela trabalha pode estar correndo risco, e a gente não sabe, né? Então, o nosso papel é fundamental, é muito, muito importante que a gente leve, né? A gestão da vulnerabilidade, ela é muito mais do que só o gerenciamento de bets, aplicações de Windows, é o cuidado com o colaborador, meu amigo. É consciência. Conscientizar. Consciência. Conscientizar. Mostrar para ele. Luiz, deu? Satisfeito? Ô, pessoal, hoje vocês estão fera, hein? Hoje o troço foi outro nível. Não, assim, ó, todas as experiências que o pessoal passou,
desde a questão da documentação, desde a questão de, tipo, boas práticas, sentar, fazer alinhamento com o gestor interno da empresa, fazer ele entender e compreender a necessidade e a importância de todas essas boas práticas. Tudo isso, vamos dizer assim, é para unir forças em prol de realmente não acontecer um incidente. Então, tipo, a gente seguir nessa proposta aí de conscientização contínua, né? Nesse ciclo que é proposto aí de controle e gestão. E, pessoal, sem palavras, realmente agradeço aí de coração todas as experiências que foram discorridas, todas as palavras. Muito bom mesmo. Fantástico. Diga, Ednei, fale. Abriu o microfone, pode falar, meu amigo. Não, o meu já está aberto. Não fecho mais, não. Agora já fica aberto. Já, porque... E o resto do pessoal? Não é só porque está longe que vai ficar calado. Eduardo, Henrique, Alan. Levantar uma outra ponto também. A gente fala do o Luiz também mencionou lá a questão de aplicações. Tem muitos clientes, principalmente pequenos ambientes, que têm sistemas às vezes legados, um software mais antigo, o desenvolvedor às vezes não aplica, não corrige aquele patch. E esse é uma dor. Não é ser legado, é largado, né? Largado. Isso você tem que largar. Exato. Aí tem aqueles casos do cliente que a software house lá que cresceu junto com o cliente, é engessado, não consegue migrar. Existem alguns casos, às vezes, críticos nessas pequenas empresas aí. Esse você tem que dar uma de Capitão Nascimento, né? Pede para sair. Essa é uma parte triste da realidade aí das pequenas empresas também. Ok, senhores. Henrique, faça as honras da casa hoje, vai. Ao vivo e a cores. Avisa nas nossas mídias sociais com o Antônio. Agora nas mídias sociais, para quem não seguir a gente ainda, né? Seguir a gente lá no Instagram, no LinkedIn, para ficar acompanhar de perto as novidades, os lançamentos das nossas lives. Vou colocar aqui no chat para todo mundo ter acesso. Deixei até separadinho aqui já. Estava separadinho, né? É só que você chamou aqui. E para quem não faz parte ainda, fica o convite aqui para participar ao Vive a Cores agora da COP.TI. Estamos aí procurando novos discípulos. Novos parceiros aí para colaborar. E também o nosso bordão lá, que parceria com os alunos lá do Senac lá, desenvolveram para nós, que é cooperar para melhorar. Né? Cooperar para melhorar. Isso aí, trabalhar junto aí, unir forças aí para aumentar mais esse nosso mercado de tecnologia. Isso aí, estou colocando aqui agora aqui o link do nosso LinkedIn. Quem não segue a gente ainda pode seguir lá, poder ficar atento sobre as últimas atualizações. Foi aí, as próximas lives também nós teremos. E do Instagram também, né? Por favor, faça as honras. Perfeito. Pessoal, quem está online aí, muito obrigado pela participação de todos. Nossa 7ª live da sequência de práticas aí do Syscontrol. Quem foi uma experiência excelente, realmente. Quero conhecer novos rostos aí, novos colegas, novos contatos. Isso é sempre muito bom. Como o Antônio mencionou, sigam nós na nossa vez. Como o Xana fala do Guiral, vamos se unir também lá no COP.TI, fazer parte também, que a gente só tem a gente vê com muitos bons olhos aí esse nosso novo grupo, que já fez um ano. Fez um ano. Isso aí. Então, a nossa ideia é atingir de norte a sul do Brasil cada vez mais aí, começar com novas iniciativas, sul, leste e oeste. Conhecimento, esse é o objetivo, é o foco. E muitos de nós saíram do Dell Expert, né? Saíram. Não. Saiu do Dell Expert. Vamos voltar ali, né? É algo muito importante na nossa área de tecnologia, né? Então, o networking ele é algo fundamental para o nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional. E só um spin-off. Isso aí. Da minha parte, só agradecer aí a oportunidade, pessoal. Obrigado a todos que estão assistindo, acompanhando a gente. Luiz, palavras finais. Pessoal, novamente, o meu muito obrigado aí pela atenção concedida. Espero, de alguma maneira, com o que eu apresentei, ter agregado em algum detalhe, alguma coisa. Agradeço também as experiências que vocês relataram para nós. Acho que é muito importante essa troca, né? E faço as mesmas palavras do pessoal.
todos convidados para nos seguir, todos convidados também para fazer parte do grupo e vir agregar, né? E era isso, por favor, nos sigam. Nos sigam. Beleza, e então. se quiser seguir essa trilha conosco, chega mais. Falou. Obrigado. Perfeito. Obrigado a todos, pessoal. Um abraço. Pessoal, Até a semana que Forte vem. abraço, Até quinta. excelente summit para vocês. Falou, abração. Tchau, tchau. Obrigado.